Ah, nega, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o vosso Badano JP com mais um vídeo top aqui no canal. E para o vídeo de hoje iremos reagir a 16 invenções brasileiras que mudaram o mundo, mano. Mudaram o mundo de verdade. Mano, brasileiro que inventaram o coração artificial, o avião, a máquina de escrever, o orelhão, muita coisa que eles inventaram, mano. Quem foi que inventou os aviões? Não foram os índios? Os índios lá inventaram o avião? Sei lá, brincadeira. Espero que vocês gostem do vídeo. Mano, deixa aquele teu like brabo. Se inscreve aqui no canal para estar a nos fortalecer. Deixem muitas sugestões de vídeo aqui nos comentários. Para eu reagir sem nenhum caô. E sem mais delongas, bora ver o vídeo aqui. 16 invenções brasileiras que mudaram o mundo. Máquina de escrever. Máquina de escrever. A máquina de escrever é reivindicada por muitos países além do Brasil, Estados Unidos. Nem sabia que foi o Brasil que criou essa máquina de escrever. Nacionalmente, atribuímos a invenção dessa máquina ao padre Francisco João de Azevedo, nascido em João Pessoa, em 1827. Foi um professor de matemática, advindo de uma família de mecânicos. Construiu um modelo que foi apresentado na Exposição Agrícola e Industrial em Pernambuco, em 1861 e também, no mesmo ano, na Exposição Nacional do Rio de Janeiro. Se não fosse isso, 2. telefone? Telefone sem fio. O brasileiro... Uau, mano! Um padre... Mano, construiu muitas coisas brasileiro, hein? Telefone criou um precário modelo de telefone sem fio, apesar da ideia não ter sido levada a sério. Motivo pelo qual Landeu não obteve reconhecimento. Décadas mais tarde, sua ideia foi reelaborada e as primeiras versões chegaram ao Brasil. Se não fosse ele, a gente não teria telefone. 3. Identificador de chamadas. Qual? Pra mim, nunca ouvi. Pra mim é uma coisa nova. Identificador de chamadas. A palavra é, na verdade, uma sigla para B identifica número A. Esse aparelho foi inventado por Nélio Nicolai. Os brasileiros são fera, então, mano. Inventaram essas todas as coisas. Em telefones. Apesar de ter sido o inventor, não conseguiu registrar patente, fazendo com que não pudesse levar crédito. 4. Coração artificial. Esse órgão artificial sério isso, mano? Engenheiro mecânico Aron de Andrade, do Instituto Coração artificial. de Cardiologia. Foram os brasileiros que criaram. Inventado em 2000. Esse órgão é ligado ao coração natural e alimentado por um motor elétrico. Antes dessa invenção, havia um procedimento no qual o coração tinha de ser retirado durante a operação e ser substituído pelo artificial, o que não durava muito tempo. Mas, o órgão criado pelo brasileiro não necessita que haja... Oh, mano, brasileiro é fera, mano! 5. Orelhão. Ainda na área da telefonia, o orelhão. Aqueles telefones públicos... Pô, aqui também tinha vários, só que agora já não existe mais. Encontrá-los. Foi criado pela designer Xuming Silveira, em 1970, uma chinesa naturalizada brasileira. O primeiro orelhão do país foi instalado na cidade de São Paulo, na rua 7 Eu pensei que fosse no Rio de Janeiro. De 1972, os orelhões começaram a se disseminar pelo país, apesar de, atualmente, não ser mais tão comum encontrar desses na rua. A invenção está espalhada por toda a América Latina. Está espalhada também em toda a África. 6. Rádio. Mesmo que a invenção do rádio seja atribuída ao italiano Guglielmo Marconi, foi um padre brasileiro que, anos antes, fez a primeira transmissão da voz humana por meio das ondas. Oh, mano, da hora, hein? O nome dessa figura histórica do nosso país. Aliás, oh, mano, brasileiros, muitas coisas importantes que usam até hoje. Com as ondas foram eles que construíram. Em 1894, e ele usou o recurso para transmitir um comunicado por vários quilômetros na cidade de São Paulo. Mas, sua esperteza e inteligência foi vista com desconfiança, especialmente pela comunidade religiosa, que acusavam o padre cientista de praticar feitiçaria. Foi por esse motivo que o trabalho de Roberto não teve a visibilidade. 7. Walkman. Se hoje existe uma enorme variedade para de escutar música, Walkman. As pessoas escutarem música fora de casa. Há muitos anos esse era um sonho distante dos amantes de um bom som. Que era uma coisa grande antigamente isso. Que reproduzia música eram enormes e pesados, difíceis de serem tirados do lugar. Já dava pra ver que era muito pesado. Em 1979, um rádio e toca-fitas portátil foi lançado pela Sony, revolucionando de vez o mercado de eletrônicos. O que poucos sabem é que o Walkman
Como foi chamado o invento? Foi criado pelo alemão Andreas Pavel. Oh, mano, são coisas importantes mesmo. Aliás, quando Coração ele anunciou artificial. sua invenção, em 1972, o aparelho era chamado de Stereobelt. Após anos de brigas judiciais, o inventor e a Sony acabaram entrando em um acordo, com a empresa reconhecendo a autora do invento. 8. O Altair. Já dizia o ditado, quando aperta, a criatividade vai longe. Em tempos de crise hídrica, um inventor Há coisas que eu nem conheço aqui, mano. 85 quilômetros de São Paulo, arrumou uma solução para esse problema no ar. Engenheiro mecatrônico, Pedro Ricardo Paulino, patenteou em 2010, o Altair, máquina que faz água condensando a umidade do ar. Entendi, foi nada. 9. Chuveiro elétrico. Oh, chuveiro, Você toma mano. um banho quentinho hoje, então deve tomar conhecimento Com certeza. disso. O chuveiro elétrico foi desenvolvido no Brasil em meados da década Oh, o de chuveiro é das 1960, antigas, então. uma vez que redes de gás eram praticamente inexistentes nas grandes cidades. 10. Oh, mano. Patenteado em 1996 Brasil é fera, então. por Carlos Eduardo Lamborghini. Brasil é O fera. painel eletrônico foi estreado na Copa da França em 1998, sendo um produto altamente indispensável para o esporte Oh, mundial. foram os brasileiros que criaram isso, mano. Balão. Balão. Outro padre Oh, brasileiro, os padres, hein? Bartolomeu Guzmão, Eram maninhos descobriu que o ar intelectuais. quente fica mais leve que o ar da Eram atmosfera, gênios. fazendo com que criasse o balão de ar quente. Com falta de sorte, quando Guzmão foi exibir sua invenção, o balão pegou fogo, assustando as pessoas e fazendo com que elas, ao longo do tempo, Foi se esquecessem constrangedor. dele. Avião. Avião. Provavelmente essa é uma das invenções brasileiras mais conhecidas, usadas e admiradas no mundo todo. Alberto Eu nem Santos sabia Dumont disso. nasceu em 1873, em Minas Gerais. Ele nada mais fez do que inventar o avião, apenas. Sua primeira real conquista foi com o aeroplano 14 de Aviões antigos geram mais arriscado. Com essa aeronave, Dumont sobrevoou o céu de Paris, França, em 1906. Relógio de Relógio de pulso. pulso. Inventado por Santos Dumont, num período em que os únicos relógios portáteis eram os de bolso. O aviador criou essa invenção porque não conseguia mexer no bolso para olhar as horas enquanto estava pilotando, manobrando as pesadas manivelas do 14. Sim, mano, tô chocado. Ele deu um jeito de ver as horas sem tirar o braço da posição que usava para comandar o avião. 14. Escorredor de arroz. E por falar em saúde, para manter um corpo saudável é preciso ter uma alimentação saudável. O escorredor de arroz, Da hora, provavelmente, foi inventado em 1959 pela cirurgiã dentista Terezinha Beatriz Alves de Andrade Zoroich, gente, eu não muito que longo estava ele dele, hein? cansada de ter o ralo de sua pia sempre entupido. Com a ajuda de seu marido, o engenheiro Solon Zoroich, que montou um protótipo em papel alumínio e apresentou ao dono da empresa Troll S.A. Ok. O resultado, todo mundo sabe. 15. Pão de queijo. Pão de queijo. Por falar em comer. Como muita Uma água na gente boca, já sabe, pão essa de maravilha queijo. nasceu nas fazendas mineiras. Nunca ouvi quando falar os sobre esse pão de cozinheiros queijo. preparavam biscoitos Uma coisa e nova pão pra para mim. seus senhores. Com o tempo, incorporou-se o queijo ao biscoito. Pão de Atualmente, queijo. o pão de queijo é o produto Vou de querer exportação provar um por dia. todo o país. 16. Brigadeiro. Impossível falar em invenções brasileiras. Uma coisa e não muito comida lá no mencionar Brasil, essa sei lá, maravilha sempre. culinária. É uma coisa Sua muito história comida é lá no Brasil. basicamente assim. Em Brigadeiro. 1945, durante as eleições, o brigadeiro Eduardo Gomes disputou Fico com uma a água na presidência boca. do Brasil com O ele brigadeiro Gaspar parece Dutra. estar bem delicioso. Alguém teve a brilhante e genial ideia de misturar leite condensado, chocolate em pó e manteiga, fazendo docinhos para distribuir durante a campanha eleitoral de Eduardo Gomes. Em homenagem Brigadeiro. ao candidato, o docinho levou o nome Brigadeiro. Apesar de não ter ganho as eleições, com certeza deixou uma marca na cultura Com do certeza país. deixou, E mano. convenhamos, em nossos corações. Brigadeiro, mano, é uma coisa deliciosa. Que eu gostaria de provar o brigadeiro. O brasileiro construiu coração artificial, avião e muito mais. E aí, rapaziada, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like brabo, se inscrever aqui no canal. Vocês viram que o brasileiro é muito criativo. Criaram os telefones, aquele orelhão. Eles que criaram a rádio. Eles que criaram isso tudo. São eles que criaram, mano. Isso não é brincadeira. Mano, people,
Eu conheço vocês quando eu reajo desse jeito aqui, vocês vão fazer vídeo mais sério. Que mais sério, mano? Aqui no YouTube é um lugar pra se divertir. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Entre no meu grupo. O link estará aqui na descrição. E espero que vocês gostem da cena. E já gostaram? Vocês já gostaram? O cara mais lindo. Eu sou o cara mais lindo do Moçambique. Brincadeira aí, pessoal. Espero que vocês gostem. E sem mais delongas, fui.